Senhor. Amém. Temos a alegria de poder estar junto com uma igreja que temos o carinho que já foi dito muitas vezes. E eu disse, pastor Joel, eu não queria hoje pregar, eu queria sentar aí e ouvir, não ouvir, mas a palavra da contigo. Eu quero externar meu agradecimento ao pastor Joel, a todos os obreiros que nos recebem. Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Amém. Correias realmente é a minha casa, é um lugar que nós sentimos bem, é um lugar que nós gostamos de estar. Deus possa abençoar mais e mais os irmãos. Já foi lido o texto, 1 de Reis 17, só vou fazer menção do versículo de número 7, para podermos assentar. Amém? E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou. Repita, o ribeiro se secou. Porque não tinha havido chuva na terra. E você diz amém? Amém. Você assenta, irmãos, por favor. Quem tem costume de caneta e papel. Eu queria percorrer o texto de 1 Coríntios 11. Mas ao chegar aqui, dobrar o meu joelho, o Espírito Santo me inclinou de novo ao texto de 1 de Reis. Haja vista que sempre nós utilizamos das epístolas que são os documentos doutrinários que a igreja recebe. Mas nas mesmas epístolas, 1 Timóteo, Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada para o ensino. Então, todo texto bíblico eu posso me fazer tchum para a instrução e a orientação da igreja. Amém ou não amém? Amém. Então, geralmente, o culto doutrinário, o culto da palavra, nós seguimos as doutrinas que regem a igreja. Mas eu quero aqui extrair, calcar-me dentro do capítulo 17 de 1 Reis, pois tem lições para a vida cristã e para a aplicação pessoal da igreja local. Como é um livro histórico, eu preciso aqui fazer uma introdução histórica que está balançada e até mesmo dentro do livro. 1 Reis é conhecido como um livro transitório. É um livro que trata dos últimos dias da vida do monarca chamado Davi. Segundo a Bíblia, Davi estava avançado em idade, estava sendo agora aquecido por virgens, e o seu filho Adonias tenta dar um golpe de estado, mas Deus, por sua presciência e os seus desígnios, escolhe uma figura que, ao olhar crítico, não poderia assumir o trono. Salomão, que é conhecido por ser cheio de dias, era filho de Betseba. Você lembra do episódio do capítulo 12 de 2 Samuel, quando Davi peca, cometendo adultério, progressivamente um homicídio, um assassinato, justamente com esta mulher? Aí alguém pode dizer, mas o primeiro filho morreu. Sim, mas imagina um rei tomar posse e todos se lembrarem: esse rei é filho de um casamento que primeiramente, prioritariamente, a priori, é fruto de um algo errado. Só que Deus é rico em misericórdia, transforma a maldição em bênção, e o justo pode até cair, mas
mas ele levanta de novo. Amém. Aleluia. Isso é a teologia da misericórdia. E aí Deus pega o que não deveria ser para ser o rei. Aleluia. E a Bíblia escreve, irmãos, eu estou correndo por causa da obra, mas você observa que a ótica humana, Salomão não seria o provável. Mas aí Deus, primeiramente Davi, ao subir e a transferência governamental, a transferência do cedro, Davi diz para Salomão: Salomão, eu sei que a sua natureza vai fazer você ser macho. Macho você já nasceu, mas a partir de agora ser homem. Meu Deus. É diferente. Aleluia. Tá? Amém, Jesus. É ser macho e ser homem. O conselho de Davi não é para Salomão ser macho. O conselho de Davi para Salomão é ser homem. Deus, aleluia. E aí a Bíblia vai descrever que ele sobe ao trono e durante 40 anos é o único rei que não vai ter luta, que não vai ter peleja. É chamado de reino de paz. Os primeiros 3 reis que formam o chamado Reino Unido de Israel, Saul, Davi e Salomão, todos os 3 reinarão durante 40 anos. Só que a Bíblia vai descrever que Salomão chega ao final e passa o seu trono para o seu filho chamado Roboão. E Roboão tinha tudo para fazer a diferença e seguir os passos do seu pai. Mas eu gosto de Provérbios, capítulo 20, versículo 29. Provérbios 20 e 29. Vê se é isso que descreve o texto. Peço muita ajuda, Salomão. Muito obrigado. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Dependendo da sua tradução, está dizendo canhos. Então o texto está descrevendo que os jovens têm a robustez, a vitalidade, a força. Mas os mais idôneos, mais velhos, têm a experiência, a maturidade e a sabedoria. Roboão vai buscar conselhos nos 2, nos jovens e nos anciões. Mas ao invés de ouvir os anciões, ele ouve os jovens. E aí acontece o que a gente chama de ruptura, a divisão dos reinos. Sobe Jeroboão, filho de Nebate, do Egito, e vem e capta as 10 tribos de Israel, fazendo assim ao norte um reino agora, o reino cuja capital será agora Samaria. O reino sul continua sendo a capital de Jerusalém. Só que quando você vê a história de Israel, as páginas seletivas das Escrituras, a Bíblia vai descrever que durante o reino sul é o que vinha a linhagem direta de Davi. O reino norte é o que são chamados de reis ímpios. Por exemplo, Baasa, Zirim, Orim, e chegamos em Acabe, capítulo 17. Durante o reino norte vão se revezar 19 reis ao longo de 209 anos, a qual chega-se até o ano 722, quando o reino norte é devastado por Senaqueribe. Então, durante 209 anos, o reino norte só vai ter reis desviados. Exemplo, capítulo 16 de 1 Reis, versículo 30 ao versículo 33. Vê se é isto mesmo. Vê se é isto mesmo. Capítulo de número 16, versículo 30. Olha o que diz a Bíblia. E fez Acabe, filho de Orim, que era mau aos olhos do Senhor, mas
do que todos os que foram antes Meu Deus. dele. E aí continua, versículo de número 31. Olha a tônica, olha a expressão que o texto diz. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, quebrando, aqui já começa quebrando o capítulo 5 de Deuteronômio, o que a gente chama em língua hebraica de chamar Israel. Israel não teria outro Deus para adorar, a não ser o único Deus todo-poderoso. Começa aqui a verdade. E aí, a Bíblia vai dizer ainda, versículo 32. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. 33. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus. Então observe que o Acabe é um cidadão que, no aspecto bíblico, ele é um rei, ele é uma liderança, ele é um cabeça, ele é uma referência. E a referência do trono de Samaria está totalmente desvirtuada, declinada a irritar a Deus, a provocar a Deus. E não só isso, ele quebra o pacto que dentro de Israel ele vai buscar em mulheres estrangeiras, uma mulher que a Bíblia chama ela de Jezabel. O perfil de Jezabel é um perfil agressivo, sarcástico e totalmente sem temor a Deus. Isso é o perfil de Jezabel. Porque Jezabel, ela consegue introduzir em Israel a adoração a Baal. Ela consegue fazer com que 800 profetas venham ficar à sua mesa, comer o seu pão e não profetizar contra ela. Ou seja, amiga. Meu Deus. Aqui uma carta do Apocalipse diz que havia entre eles um espírito tão maligno que tinha uma Jezabel que ainda profetizava. Ou seja, essa Jezabel submete os profetas lá fora, mas havia uma Jezabel dentro de uma igreja que submetia o espírito de profetia. Isso é uma mensagem. E aí o texto vai descrever que o cenário é um cenário caótico de apostasia espiritual. O que é apostasia? Apostasia é justamente aquilo que vem contra a fé. Antônio Gilberto, escrevendo, foi o redator de algumas notas. Ele fala que a apostasia vai dar-se em 3 áreas: moral, pessoal e doutrinária. E exatamente nesse aspecto. É justamente vir contra os rudimentos primários da fé. E o Acabe está vindo contra isto. O Acabe, ele é uma figura de desconstrução à santidade e o temor a Deus. Mas aí, nesse cenário, o capítulo 16 entra o capítulo 17 com uma outra ótica. Qual é a ótica do capítulo 17? É que Deus, no meio do seu povo, no meio dos seus, não perdeu o controle. Levanta quem quer, no tempo que quer, na hora que quer. Capítulo 17, versículo 1. Me diga qual é o nome do pai de Elias, qual é o nome da mãe de Elias, qual é o nome do tio de Elias, quem é Elias em um cenário tão extenso como este.
seja, uma igrejinha de tese. Dentre os moradores de Gileade, Deus vai lá e diz: é a sua hora, Elias. Mas ninguém me conhece, Senhor. Ninguém sabe do meu nome, Senhor. Ninguém nunca me viu. Nenhuma mensagem no YouTube, Senhor. Ninguém nunca me viu no TikTok. Aleluia. Essa é a hora, Elias. Aleluia. Meu Deus. Por que, Elias? Essa é a questão, porque Elias não está em qualquer lugar, Senhor. Aleluia. Elias está na sala do trono diante do rei. O texto do capítulo 17 não diz como ele chegou lá, só diz que ele está lá. O capítulo 17, versículo 1 não diz quem o levou lá, diz que ele está diante do rei. Glória a Deus. Terra. Está entendendo? Recebe. Só que o texto descreve que Elias, ele é ousado em Deus para dizer: alguém tem que botar o freio nesse negócio. Alguém tem que abrir a boca para dizer que como está não vai ficar. Talvez se a igreja brasileira começar a abrir mais a boca e dizer do jeito que está não vai ficar, alguma coisa vai acontecer. A realidade é que a gente abre muita igreja, mas os crentes que estão nessas muitas igrejas não sabem a autoridade espiritual que tem para abrir a boca e dizer: Deus vai operar. Profetizamos, não concordamos. Eu concordo que haverá mover de Deus, a mão de Deus. Deus ainda mata, Deus ainda tira. Porque se na boca de Deus ainda tem muito capim para ele comer. Porque Deus ainda faz na boca de Deus comer a Aleluia. Essa é a nossa realidade. Deus, aleluia. Está entendendo? Então a questão toda é que a igreja precisa usar a autoridade que tem para declarar. Nós devemos orar pelas nossas autoridades constituídas? Claro que sim. Mas devemos declarar que Deus sara essa nação? Claro que sim. Devemos declarar que do jeito que está não pode ficar? Claro que sim. Acabe era governante ou não era? Acabe não foi democraticamente eleito, foi e Deus não tira, não tira. Mistério. E aí o Elias vai fechar aquelas duas provisões naturais, o orvalho e a chuva, causando uma crise hídrica que todos nós já sabemos. Só que eu preciso correr. E o texto vai descrever que quando ele, por palavra, segundo a sua palavra, segundo a sua declaração profética, os céus se cerram. E o texto descreve que Deus decide esconder. Versículo 3. Deus decide escondê-lo. Deus decide escondê-lo. Deus vai esconder Acabe em uma proporção, e eu provo na Bíblia, irmãos. Os irmãos já me conhecem, sabem que eu não falo alguma coisa que eu não consigo provar na Bíblia. Então eu vou provar na Bíblia. Acabe fica escondido da ótica humana. Capítulo 18, versículo 10. Capítulo 18, versículo 10. A declaração de Obadias, que era servo de Acabe, é esta: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino aonde o meu Senhor não andasse em busca de ti. Então Elias, ele é totalmente escondido. Deus, aleluia. Deus tira ele da visão dos homens. Deus tem essa capacidade. Deus, aleluia. Às vezes a gente vai questionar quando ninguém está nos vendo. Não é porque Deus não quer que os homens não nos vejam, é porque Deus está nos guardando, nos protegendo, nos Deus, livrando. aleluia. É que eu digo que é isso aqui? Falo para você.
onipotência divina. Deus, obrigada, Jesus. E aí, voltemos, capítulo 17, versículo 13. O texto vai descrever que Deus esconde Elias, mas ao mesmo tempo que Deus esconde Elias, Deus precisa trabalhar no Elias. Em que aspecto? Deus precisa forjar Elias, moldar Elias, amadurecer Elias, enrijecer Elias. Não entendeu? Quando Deus tira Elias da visão dos homens, Deus está guardando Elias. Mas em segundo plano, na ótica divina, na ótica humana, Elias está escondido. Na ótica divina, Deus está aperfeiçoando Elias. Eu poderia aqui entrar, eu tenho mensagem para 3 horas. Eu poderia pregar aqui e falar, pastor, como que acontece isso? A Bíblia diz em Atos capítulo 9 que Deus escolhe a Saul. Mas em Atos capítulo 6 e 7, a Bíblia diz que ele participa da morte de Estevão. Mas no capítulo 9 Deus escolhe. Mas Deus só chama no capítulo 13. Capítulo 2 de Gálatas, Paulo diz que há 14 anos esteve em Jerusalém. No relato que ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz que conheceu um homem que se na carne não sabia, se fora dela também não sabia. Há 14 anos foi arrebatado. Mas em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim, ó, esse período que eu não estive atuante na igreja, mas eu estava em comunhão com o céu, que é exatamente entre Atos 9 Atos 13, ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ou seja, enquanto estava fora do cenário, a revelação divina fluía sobre Paulo, e ele relata no ano de número 53 da igreja de Corinto, eu também recebi, e agora vos ensino. Então, enquanto Paulo está escondido de Atos 9 a 13, que dá um período de 14 anos, ele está recebendo. Deus esconde, porque é Barnabé no capítulo 11, lá, quando vai a Antioquia da Síria, enviado por Jerusalém, ele vai até lá onde Paulo estava em Tarso, para poder trazer Paulo de volta. E o sexto é lindo. Aí passa o capítulo 12, Filipe é morto. Aí entra no capítulo 13, quando havia em Antioquia da Síria mestres e profetas. Por que, pastor, mestres e profetas? A palavra ali é profetas, como também didáscalo, que significa aquele que recebe a revelação e entrega, mas através do que se entrega é ensinado. Então na igreja tem que ter ensino, mas tem que ter profecia divina também. Tem que ter a atuação de Deus nas revelações, mas também tem que ter admoestação, tem que ter ensino, tem que ter atividade, tem que ter mestres, mas também tem que ter profeta. Igreja que só tem mestre fica seca, cru, vazia, sem graça, sem missão, sem poder. Mas a igreja que tem muito profeta também é uma igreja extremista, é uma igreja que tudo é embaixo de revelação. Por isso tem equilíbrio entre graça e conhecimento, poder de Deus e exclusividade bíblica. Enquanto está nesse momento, Paulo está aprendendo. Aleluia! Ele está aprendendo, ele está escondido nos homens, mas está recebendo de Deus, porque Deus está aperfeiçoando ele. Quando Deus te tira a visão do homem, não é sinal que Deus não vai te aperfeiçoar. Ele vai trabalhar em você, ele vai enrijecer você, ele vai amadurecer. Quem está comigo? Então Deus tira o Elias da visão dos homens, esconde Elias. Só que Deus não trabalha descabeçado. Deus não trabalha descabeçado. A igreja ainda tem um guia. Deus, aleluia! A igreja ainda tem um guia. Obrigada, Jesus.
Jesus, Deus aleluia. deu pastores para a igreja. Mas a igreja tem pastor, mas tem um espírito que ainda diz. Aleluia. Porque quem disse para separar Paulo e Barnabé não foi o pastor, foi o Espírito Santo. A mensagem das 7 cartas da igreja do Apocalipse pode ser até o anjo da igreja, mas no final das contas é quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Então a igreja tem um condutor, é o Espírito Santo. Porque Deus não trabalha descabeçado. Deus trabalha com orientação e direção. Entendi. Deus quer colocar Elias num lugar. Todo mundo já sabe. Obrigado, Deus quer colocar Elias no Ribeiro do Querite. Amém ou não amém? Mas como que Deus vai colocar ele lá? Primeiro, Deus vai orientá-lo. Levanta-te e esconde-te. Aonde? Direção. Ribeiro do Querite, que está de frente do Jordão. A realidade aqui é que Deus vive, poderia colocar Elias só no Jordão. Rapaz, ó, isso aqui é uma mensagem. Por que em Querite e não no Jordão? Porque Querite é ribeiro, Jordão é rio. Ribeiro fornece para o rio, rio não fornece para o ribeiro. Isso aí. Você não entendeu não, né? Deus vai trabalhar em Elias para ele fornecer, para ele dar, para ele facultar, para ele profetizar, para ele declarar, para ele impor as mãos, para ele orar, para ele interceder. Deus não quer Elias pelos cantos dizendo: ora por mim, eu quero receber, me dá. Não, Elias. Por isso que ele quer você no Ribeiro do Querite, porque ele quer tratar de você. Aleluia. Eu não quero você no Jordão, eu quero você em Querite. Mas existe uma coisa aqui, pastor Joel. Pastor Joel é muito mais sábio do que eu. O hebraico, o português, ele é lido de frente para trás. O hebraico não. É de trás para frente. E tem duas palavras aqui. Primeiro, Jordão, que significa lugar que desce ou aquele que desce. Pegou aí? Lugar que desce ou aquele que desce. Então, de trás para frente, Deus está dizendo assim, ó: eu quero você de frente do Jordão, exatamente no Querite. Jordão, lugar que desce. Querite, a palavra, ela tem duas semânticas, ela tem uma variação progressiva. Significa cortado, como um tronco de árvore que se corta. Só que a progressividade da palavra é instrutiva. Cortado, colocado do tamanho certo. Meu Deus, aleluia. Então, de trás para frente, Deus está dizendo para ele dizer assim, ó: no lugar que desce, te coloco do tamanho. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Não, você não entendeu não. Deus escondeu Elias dos homens, mas da parte divina, Deus coloca ele onde desce, o tamanho que Deus, aleluia. Tem muita gente que vai cair no cavalo muitas vezes para aprender que quem manda é Deus. Deus, aleluia. Tem muita gente que vai aprender no severo de Deus. Aleluia. Porque é Ele que lapida. Mas enquanto Ele lapida, Deus está dizendo: aleluia. eu vou lapidar quem desce. Quem continuar com o nariz em pé, quem continuar achando que é cana bocada santa, quem estiver achando que queima,
fecha a porta, eu ainda sou Deus. Quando eu abro, ele fecha. Então não me chame, porque no lugar que desce, eu coloco no tamanho. Amém, Jesus. Aleluia. Deus, obrigada, Jesus. Aleluia. Orientação, direção e coloca Elias. Aleluia. Onde ele quer. Aonde Deus quer, no Ribeiro do Querite. Deus poderia ter colocado no Jordão, mas Deus não colocou no Jordão, porque o Jordão recebe. Então Deus quer mostrar para Elias: eu te chamei para fornecer, eu te chamei com graça. Quem é Elias antes do Jordão, perdão, antes do Querite, e quem é Elias depois do Querite? É aqui que a gente vê a diferença, senhores e senhoras. O Querite é tão pedagógico, é tão nutritivo, é tão instrutivo. Quem é Elias antes do Jordão? Só alguém que fecha a cena. Depois do Jordão, alguém que ora e vê uma nuvem do tamanho da multidão. Quem é Elias depois do Querite? Antes do Querite, só fecha céu. E depois do Querite, abre céu, vê água descer e vê fogo descer também. Aleluia. Quem é Elias antes do Querite? É só profeta para Acabe. Mas depois do Querite, é profeta que tem coragem e ousadia para declarar para os profetas de mal: o seu Deus não é Deus, o meu Deus só ele é Senhor. Elias antes do Querite só fecha céu. Quem é Elias depois do Querite? Vê céu aberto, anjo descer, cozinhar pão e dizer: come, porque é grande a sua caminhada. Que vai ungir Jeú, rei da Síria, é aquele que vai ungir Eliseu no seu lugar, é aquele que vai ver o Jordão abrir, é aquele que vai ver o redemoinho chegar, é aquele que vai ser levado ao céu vivo, é aquele que vai ver a capa cair, é aquele que vai ver Deus levantando em seu lugar. O Querite ensina Elias a ser colocado do tamanho que Deus quer. Senhor, aleluia. Elias, no Querite, eu sou o teu Deus. Como? Versículo 6. Deus, aleluia. Versículo 4. Versículo 4. Eu estou correndo. Eu vou deixar só uma perolinha para me voltar. Deus, aleluia. Versículo. Deus diz para Elias: enquanto você está sendo colocado do tamanho certo, Elias, eu cuido de ti. Teologia da provisão. Eu sustento você. Teologia da provisão. Eu nutro você. Eu ajo ao seu favor. Eu cuido de você, Elias. Descansa o teu coração, porque o céu não está em crise. Elias, eu também sou Deus de promessas. Você vai beber no ribeiro, e eu já tenho ordenado os corvos que te sustente. Demônios, Deus está fazendo uma promessa. Não é político que está fazendo promessa, não é Deus. Quem está fazendo promessa para você não é corrupto. Quem está fazendo promessa para Elias é Deus. Diz o texto. E Deus diz: Deus, aleluia. eu vou te sustentar. Amém ou não amém? Deus faz ou não faz? Mas a certeza que Ele faz eu tenho. Mas a maior certeza de que Deus vai fazer é o meu comprometimento que eu tenho com Ele em Sua palavra. Não entendi, pastor. A certeza que eu tenho que Deus é fiel é imutável. Eu tenho certeza.
Deus faz. Aleluia. A certeza de quem recebe a promessa é simplesmente uma coisa, senhores. Versículo 5. Não está naquilo que falo, está naquilo que pratico. Não está naquilo que eu digo com palavras, é aquilo que a palavra se personifica nas minhas atitudes. Por que, pastor? A certeza de que Deus vai cumprir a sua promessa não é que Ele vai deixar de cumpri-las, porque Ele é fiel. Mas eu tenho que ser, no mínimo, obediente. Elias? Sim. Mostra que tu é crente mesmo. Como? Foi e fez conforme a palavra. Aleluia. Glória! Ela quer ver céu abrir, mas não quer obedecer. Quer ver a atuação de Deus, mas não quer se submeter à palavra. Meu Deus! Meu Deus, aleluia. Obrigada, Jesus, aleluia. A realidade do profeta não está naquilo que declaro, mas naquilo que vivo. Porque se eu vivo o que eu prego, estou pregando Bíblia, irmão. Deus é lindo! Obrigado! Foi e fez conforme a palavra. Aleluia. Quando se obedece. Vamos lá, um texto muito clássico. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 3, logo em seguida, versículo 7. Deuteronômio 1, livro da lei, o quinto livro escrito por Moisés. Pentateuco segundo a literatura cristã. Torá para os judeus. Capítulo de número 28, versículo de número 1 ao 3. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor te ordeno, mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Que coisa linda! Não é você que busca. Quando obedece, é ela que te alcança. Não é você que bate na porta do profeta dizendo, declara sobre mim. Não, obedeceu, ela vai aonde você estiver para te alcançar. Aleluia. E detalhe, vou declarar que não, mas se você estiver na obediência, ela vai achar um espaço, uma brecha para te alcançar. Não importa, vamos praguejar, vamos bater tambor, vamos fazer uma porção de coisa. A gente não pode falar porque agora o negócio está ficando tão ruim. Pode ter espírito, esprato, pode ter esparta, pode ter o que for. A realidade é essa. A Bíblia diz que vão te alcançar. Aleluia. Versículo 3. Não importa onde geograficamente você estiver, cidade ou campo, ela te alcança. Obrigado! Versículo 7. Versículo 7. A Bíblia diz: o Senhor entregará ferido. Não vai precisar, não faz, fica tranquilo. Quem fere os nossos inimigos Ai, meu Senhor! Quem fere os nossos inimigos é Deus. Eu não estou aqui pregando teologia de vingativa, não, nem de vingança, não. Eu estou dizendo para você ficar em paz, descansa, deita, dorme, ronca, baba, bebe aquela Coca-Cola, aquela lasanha, glória a Deus. Deus, aleluia, Descansa, desse jeito. churrasco, adore a Deus. Obrigada, Senhor, aleluia. Porque quem cuida daqueles é Deus, e você não vai precisar levantar nada, é Deus que fere. E o detalhe, pode se levantar um caminho, pode fechar um caminho, só que o texto diz que ele vai ter que achar 7 para fugir. Tu não entendeu? Tu não entendeu? Teu nome, Senhor, aleluia. Fugir quando Deus tem
Meu Deus, aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai, obrigada. Obediência. Deus faz promessa no versículo 4, no versículo 5, a obediência do profeta, e no versículo 6, a operação de milagres. Por que milagres? Porque eu nunca vi corvo ter relógio. Eu nunca vi urubu saber distinguir dia da noite. Mas eu sei que aonde o urubu estava, se lembrava que tinha alguém no Ribeiro do Quirite e tinha que levar pão de dia e tinha que levar pão de... Ô doido! Que negócio é esse? Meu Deus. É porque quem prometeu não foi homem, Deus. Tá. Eu sei, o José fala aqui que o pão era tirado da mesa de Acabe. Tudo bem. Mesa de Acabe. A carne vinha da onde? Não, tudo bem. Pode ser explicado. Mas eu quero que você me diga. Hora certa para entregar pão com carne. Coisa de doido. Meu Deus, tu faz como tu queres, Senhor. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que Deus elevou Elias em um lugar para aperfeiçoar ele a ponto dele não precisar mais contar testemunho de YouTube de ninguém. Ele vai viver a sua experiência com Deus. Aleluia. Não, tô brincando. Tu não vai contar mais história de ninguém. Você vai contar o testemunho do que Deus fez com você. Talvez o cenário você não esteja percebendo. Talvez o que está ocorrendo ainda não chegou ao ponto da sua compreensão de dizer: não, pastor, não, você não está entendendo. Porque Deus tem maneiras especiais de tratar com os seus servos. O profeta é uma classe muito diferente. Por isso, eu vi o pastor falar aqui que se não crê no milagre, não vem, não. Profeta, ele é tão acostumado com coisas sobrenaturais, porque Deus tem que tratar ele com coisas sobrenaturais. Para poder falar com o profeta, Deus abre boca de mula. Para poder cuidar de profeta desobediente, Deus faz ele descer com garganta de grande peixe. E para alimentar profeta, Deus usa urubu, ô doido. Então Deus sabe como trata de cada profeta, tá entendendo? Desse jeito, coisas normais aleluia. não acontecem na tua vida, só coisa sobrenatural. Não, tu não pegou não. Por isso que tu está esperando coisas naturais, tá entendendo assim, ó, tu tem um negócio tão extraordinário comigo, porque não é coisa natural. Eu sou Deus que opera coisas sobrenaturais. Pegou? Aleluia. Diga aí, tu não vai morrer no querido. Tu não vai morrer no Tu querido. não vai morrer no querido. Tu não vai morrer no Deus está querido. te aperfeiçoando no querido. Deus está te colocando no tamanho certo no querido. Tu entendeu? Só que tem tempo para entrar e tem tempo para sair. Obrigada, Jesus. O nível, o tempo? É o querite, é o ribeiro. Porque é quando o ribeiro seca, versículo 7. Ribeiro de Reis 17, 7. Quando o ribeiro seca, é onde Deus diz: chegou a hora. Se fosse no rio, o rio sempre estava cheio, sempre recebendo, sempre cheio. Só que quando a água desce, seca, Elias, chegou o tempo. Mas eu vou dizer para você, eu te coloquei com orientação e direção para tirar da mesma forma, Elias, que Deus não age descabeçado. Levanta-te e vai a Sarepta. Orientação. Qual Sarepta? Direção, que é de Sidom. Aí, Deus vai trazer uma realidade. É um choque de realidade. Eu tenho 3 minutos para terminar. Choque de realidade. Porque tem Elias pensando que está passando pela prova. Tem Elias pensando que o negócio está ruim para ele. Se eu mostrar para você que tem gente pior do que você, você promete dar um glória a Deus gostoso? Glória. Você promete dar um aleluia? Aleluia! Vamos
Vamos lá, jovem. Capítulo de número 17, versículo de número 10. 10. Então se levantou, foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando, e ele a chamou e disse: trazei, peço-te, um vaso, um pouco d'água que beba. Ok? Versículo de número 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e Morramos. Foi para isso que Deus te levou para o Querite. Porque você vai parar de viver igual piolho, segundo a conversa dos outros. Você vai viver a sua vida com Deus. Me perdoa, eu não estou sendo pejorativo, não. Eu só preciso fazer consubstanciar com realidades. Você vai parar de viver a experiência dos outros, você vai viver a sua com Deus. Você chegou num nível de tamanho tão certo com Deus, queridos, que eu estou tirando você daí para você ver que você estava recebendo comida de corpo, você estava bebendo água, você estava recebendo da minha presença e não morreu. Mas tem gente lá fora que só tem comida para hoje, para morrer, para comer. Meu Deus! Só que eu te trouxe essa épita, porque você tem experiência de milagre. Você agora vai pregar o que vive. Tu não vai contar a história de ninguém. Tu vai dizer para ela que o mesmo Deus que fez contigo também faz na vida dela. O mesmo Deus que providenciou para você também vai providenciar na vida dela. Você morreu, Elias? Não. Então ela também não vai morrer. Elias, eu te sustentei, sustentou. Então diga para ela que eu também sustento ela. Diga, Elias, eu fiz o que você fez. Então diga para ela que eu também vou fazer. Deus, aleluia. Diga que Deus fez a minha, vai fazer a sua. Deus vai fazer a sua, também vai fazer a minha. O mesmo Deus que fez a minha, Deus também vai fazer. Agora, Elias, vai poder pregar o que vive. Aí, Elias, não saí daqui do Querite à toa. Eu saí do Querite realmente do tamanho certo. Aleluia! Então me desculpe, porque o Querite mostra para você o que é a realidade de vida cristã. O Querite mostra para você o que é a realidade de vida cristã. E vida cristã não é só abstrata. Não é só conhecimento, não é só intelecto. Vida cristã é realidade, é prática, é aplicação pessoal, diária, contínua. Aleluia. Vida cristã é depender de Deus não somente no culto de libertação, é depender de Deus segunda, quarta, sexta, quinta. Maravilha! É depender de Deus. E detalhe, vida cristã não é título nem rótulo, porque todos nós aqui estamos na Deus, olaria. aleluia. Saudade é teu nome. Obrigada, Senhor, aleluia. Por favor, me ajuda a aplicar. Diga a pessoa que está do seu lado: Querite é lugar de aperfeiçoamento. Querite é lugar de aperfeiçoamento. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Com Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus falou conosco, Deus falou no seu coração. Amém? Terça-feira é bom por causa disso, é um tempo bom para a palavra e aprendemos muito. Amém? Vamos louvar a Deus pela vida do pastor Jerônimo. Diga amém? Amém. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a sua família, dá um retorno tranquilo. Eles moram aqui na Baixada e vai descer tranquilo em nome de Jesus. Amados, estamos orando de 5h30 às 6h30 da manhã aqui na igreja até sexta-feira. Quem quiser, amanhã, quarta, quinta e sexta, são bem-vindos, tá bom? De 5h30 às 6h30. Se não puder vir no horário cheio, vem hora 10 minutos, vai embora, a hora quando você quiser, vai embora. Quem quiser ficar uma hora, de 5h30 às 6h30. Quinta-feira,
Nosso propósito, mês de novembro, dezembro, nós vamos apenas cultuar o Senhor como nós fazemos normalmente, mas o nosso propósito é a última vez, o último mês de novembro, e vamos voltar ao nosso propósito bornal. Muita gente me pediu para contarmos o que Deus tem feito. Nós vamos dar oportunidade no culto e vamos fazer a partir de quinta-feira. O pastor Justino vai nos trazer a palavra na quinta-feira, tá bem? Santa Ceia no domingo, nesse mês de novembro, a ceia daqueles irmãos mais experientes que têm dificuldade para se locomover à noite, como a nossa é uma quinta-feira, a quinta-feira que vem, na outra semana, dia 13, esse mês acontece primeiro no domingo, amém? O mês começou no sábado, já tivemos o primeiro domingo, consagração do departamento de missões, escola bíblica dominical até às 10 horas, nós vamos ministrar a lição, a classe única, e depois ministramos a ceia. E à noite, culto de missões, nós vamos ministrar, secretário de missões do campo, quero pedir permissão ao pastor Justinho, que era ele, mas aí botei na quinta, ele vai me ceder o domingo, tá bom? Ele está sabendo agora? Aleluia! Eu vou ministrar no domingo à noite, eu tenho muita coisa para fazer, um relatório do ano para a igreja, antes de eu apresentar no tempo 7. Tá bom, meus amados? Vai ser bem de conscientização, mas quero ministrar uma palavra também aos vossos corações. Tá bom, amados? Amém? Queridos, quem puder ajudar o pastor Jerônimo, ele tem ali uns quitutes, chocolate, né? Os irmãos, por favor, me ajude a abençoar. Ele não me pediu nada, é um amigo que sempre está aqui com a gente, né? Eu já falei com os irmãos que moram aqui na Baixada, só a despesa, verdade, os irmãos imaginam, ajudar a família, a exames, tá bem? Queridos, depois que nós apresentamos, chegou um casal lindo, casal, né? O João e a Rafaela, aí tem os filhos, o Kelvin e Ravi é o bebê. Deus abençoe vocês, tá bom? Quem vai lá dar um abraço no João, para nós, por favor? E Mandela, dá um abraço na Rafaela para nós, essa meninazinha de verde, com o bebê. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Vocês dão as boas-vindas ao casal, se é verdade, digamos amém? Amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Quem não trabalha ainda, presbítero Cristiano, vem cá nos conduzir a Deus sua missão. Logo em seguida nós ministramos a bênção, terminando bem o horário. Deus abençoe a cada um. Amanhã pela manhã tem ciclo de oração, quinta-feira à tarde tem culto de libertação e à noite nosso culto com propósito. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, te dou graças, Senhor, por esse estudo desta noite. O Senhor nos ensinou a chegarmos no período para diminuirmos e sermos dependentes de Ti. Sim, meu Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu agradeço, Senhor, por esta palavra. E assim eu tenho te agradecido por todos nós. Amém. Estenda as suas mãos, bom retorno ao seu lar, cuidado no caminho. Vou pegar a condução, se for no veículo próprio, devagar também chega. Se for caminhando, vai pela sombra, amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre toda a igreja, seja sobre a vida de cada um aqui presente, e junto nós digamos, amém. Olha para o teu irmão, diga para ele, o que ele te molda, amém.